Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava que traz para você toda sexta-feira os principais nomes do ramo empresarial de Guarapuava e também as principais histórias de sucesso que marcam a história da nossa cidade. Hoje, inclusive, nós estamos recebendo a Ana Cláudia Oliveira Martins, CEO da rede de farmácias Trajano, que é uma das farmácias mais antigas de Guarapuava, com 87 anos de fundação. Foi fundada lá em 1937 pelo casal Judite Bastos de Oliveira e Amarílio Rezende de Oliveira, que são os avós da Ana Cláudia, então ela é a terceira geração dessa família que se consolidou não só em Guarapuava, mas também na região com uma das principais redes de farmácias aqui de Guarapuava. Seja bem-vinda, Ana Cláudia, obrigada por aceitar o nosso convite, dividir um pouquinho da sua trajetória e estar aqui conosco hoje. Imagina, obrigada a você pelo convite, é sempre um prazer para mim falar dessa história, essa história tão bonita, né, que mistura a história da minha família com a história da farmácia no Brasil. Eu falo que a Trajano, ela acompanhou a história da farmácia, se nós pensarmos, porque tudo que viveu o país, praticamente, a farmácia dentro do país, a Trajano viveu, desde lá da sua fundação, 1937, né, pela minha avó, que se chamava Judite, né, junto ao meu avô, o Amarílio, e essa farmácia, ela se chama Trajano, Farmácias Trajano, porque o pai da minha avó, Judite, ele se chamava Trajano. Ele tinha uma casa comercial, que era uma casa muito conhecida aqui na cidade, muito próspera. E em homenagem a ele, que ajudou ela a comprar essa farmácia, ela deu o nome de Farmácia Trajano. Então, em homenagem ao pai, né? Que naquela época confiou nela, que não era muito fácil, né, confiar numa mulher, numa época daquela, né, e ela queria empreender, e apareceu essa farmácia para ser vendida, era um farmacêutico que na época estava vendendo ela, e ela quis comprar essa farmácia, eu acredito, porque pela vontade de empreender. Meu avô era professor, veio lá do Rio de Janeiro, é uma história bem interessante, até porque naquela época alguém chegar aqui no Rio de Janeiro, se imagina, né, a diferença, né, porque Guarapuava era muito pequeno nesse tempo, certo? E ele era professor, foi diretor, inclusive, de escolas aqui em Guarapuava, tem uma escola com o nome dele, Escola Professor Amarílio, mas ela tinha esse espírito empreendedor, e com esse dinheiro ela comprou essa farmácia, e deu o nome de Trajano em homenagem ao pai. E imagina os desafios que eles enfrentaram, né? Como você disse, há mais de 80 anos atrás, chegar numa cidade pequenininha, que era bem dizer um povoado, e formar uma farmácia. Do que você conhece da história, como foram assim os desafios? Como você adiantou, eles compraram então a farmácia. Mas para ela chegar até o patamar de ser uma farmácia com o porte que ela tem hoje, passaram por muitos caminhos, né? Com certeza. A Trajano nasce ali, uma empresa familiar. Minha avó atuava mais na farmácia, porque como eu estou te dizendo, meu avô ele era professor, mas também ajudava ela na farmácia, e eu falo que a Trajano, ela cresceu com o DNA do cuidado, ela era uma pessoa que gostava muito de cuidar das pessoas, e ali era o lugar onde as pessoas iam, não tinha, nesse tempo, né, em Guarapuava, e por muito tempo depois, não tinha postos de saúde, atendimento, então as pessoas se socorriam muito na farmácia. Elas iam ali para, de fato, fazer quase uma consulta, né, farmacêutica. No caso, ela não era farmacêutica, minha avó, de formação. Existia um farmacêutico que assinava pela loja e ensinou ela a fazer vários atendimentos, e inclusive o medicamento era feito dentro da farmácia, para você ter uma ideia. Porque nessa época a indústria não era forte, tinha pouca coisa industrializada. A maioria das coisas eram ungüentos, cápsulas, tudo feito ali para auxiliar a pessoa na cura, ou a pessoa estava com algum mal, ou com uma gripe, ou com N doenças que na época aconteciam, e era ali que ela se socorria. Então, eu falo que a Trajano, ela nasceu já com esse propósito muito forte de cuidar das pessoas, vindo dela. E a gente procura manter isso, né, ao longo de todos esses anos.
E o que você lembra, assim, da tua parte de infância? Porque eu achei bem interessante esse teu relato. Eu, por exemplo, não imaginava que naquela época a farmácia tinha essa função de saúde. Como ainda era uma cidade pequena, todo mundo confiava no farmacêutico. E as pessoas mais antigas ainda têm essa tradição, né? Muito, muito. O que eu lembro da minha infância, eu brinco que eu nasci dentro da farmácia. Inclusive, eu morava na farmácia, na casa, junto ali onde é a matriz hoje. Nos fundos era a nossa casa. A farmácia era na frente, a nossa casa era atrás. Então, minha mãe trabalhava ali o dia todo e nós ficávamos em casa da farmácia, porque a gente ia muito, né? Criança gosta dessa movimentação, né? E então é isso que eu lembro bastante. E da minha avó, eu não lembro dela trabalhando, porque quando já eu nasci, já era minha mãe e o meu tio que tocavam a farmácia, né? Que daí já compraram dela ali, né? Então já eu não peguei ela trabalhando, mas tudo que eu sei que contam dela, que ela trabalhava assim no balcão o tempo todo. Não era farmacêutica de formação, mas aprendeu o ofício. Ela era uma farmacêutica prática, que existia muito naquela época. Depois, a minha mãe assumiu a farmácia ali junto com o meu tio por um grande tempo, e ela também tinha essa prática de atender as pessoas. Ela fazia muitos atendimentos. E o farmacêutico, ele não era presente o tempo todo, ele dava o nome, eles diziam isso. Ele dava o nome, se responsabilizava por aquele estabelecimento, mas quem fazia os atendimentos eram os práticos. E a minha mãe era essa prática, que ao longo do tempo, né, aprendeu, né, tanto com a minha avó e desde criança também, né, a cuidar das pessoas, a atender, fazia injeção, fazia tudo, né, dentro da farmácia, nessa época. E era ali, ainda assim, até um tempo, foi ali aonde as pessoas vinham muito, né, a poder pedir uma ajuda, uma orientação. Farmácia é uma vocação, né? E a gente vê que a vocação está na família. Como eu disse no início, a Ana é a terceira geração, mas para você foi tranquilo essa transição para assumir os negócios da família? Porque a gente tem muito aquela questão de passar das gerações, né? Dos pais para os filhos. Para você foi uma dificuldade ou foi tranquilo? Desde sempre você teve esse gosto e quis assumir o negócio da família? Então, na verdade, eu sempre quis ser farmacêutica. Até porque talvez por conta de que nem minha mãe nem minha avó eram. E eu quis fazer a faculdade de farmácia. Porque até então elas faziam, né, faziam um trabalho como uma prática de farmácia. Ela não tinha, né, a formação em farmácia. E isso é uma coisa que eu queria muito, ser farmacêutica, para poder saber muito mais e poder cuidar muito mais e ter né, uma formação naquela prática que elas vinham fazendo durante todos esses anos, né? Então, eu fui fazer farmácia por conta disso. Para ser farmacêutica, nunca imaginei gestão ou assumir os negócios da família, não era a minha vocação. A minha vocação era realmente ser farmacêutica, tanto é que logo que eu me formei, eu fundei a farmácia de manipulação Trajano, né, a Fórmulas, que hoje tem aí por volta de 35 anos, aonde ali eu apliquei tudo que eu aprendi na faculdade. A farmácia de manipulação, ela é uma coisa assim, é uma coisa mágica. Eu falo que ela é apaixonante, porque é onde o profissional de farmácia, ele consegue, de fato, fazer tudo aquilo que ele aprende, ele consegue pôr em prática muita coisa, e ele consegue uma coisa incrível, que é atender o cliente de uma maneira personalizada, né? Fazer aquilo já de acordo com a necessidade. Então, eu era uma apaixonada por isso, sou ainda. O fato de eu vir para a gestão foi uma consequência da empresa familiar, né? Logo depois do falecimento da minha mãe, meu irmão tocava a empresa junto com a minha mãe, mas, enfim, ao longo do tempo ele acabou saindo e eu acabei assumindo a empresa, né, na sua gestão. Hoje você tem filhos, pretende que os filhos possam também fazer parte dessa sucessão, ou eles já fazem parte? Como é que fica a história da Trajano nessa questão de sucessão familiar? Então, aí é uma coisa bem complexa, né? Eu já sou a terceira geração. As minhas filhas, eu tenho 2 filhas mulheres, o meu irmão, que é meu sócio, tenho mais um sócio hoje, né? O meu irmão. Que ele tem um filho homem, mas nenhum deles, eles estão em caminhos completamente
diferentes da farmácia. A minha filha mais nova, ela fez medicina. Eu falo que aí a veia do cuidado, né, não fugiu dela, né? Medicina também é uma profissão que é a arte de cuidar das pessoas também. Então, ela tá terminando, até se forma agora aí no final do ano. Mas, assim, não por isso a Trajano não possa ter uma sucessão. Talvez temos que encontrar, e eu venho trabalhando muito forte nisso, um outro caminho, né, para que a Trajano possa continuar no mercado de uma maneira próspera, de uma maneira bem profissional, sem que tenha que ter alguém da família ali na sua gestão, certo? Falando um pouquinho da questão do grupo, né? Uma farmácia de quase 90 anos se consolidou, é um grupo grande. Quantos funcionários, mais ou menos, tem na gestão do grupo, você como CEO? Em Guarapuava, e aí falando no grupo total também na região. Vamos falar do grupo total, que é mais fácil, o número de colaboradores, que está bem na minha cabeça. Hoje a gente tem aproximadamente 300 colaboradores, tá? Eu acredito que o último número que eu tive era 297, para ser mais exata. Então, são todas essas pessoas que trabalham dentro do grupo, então, desde cargos na área administrativa, como compras, inteligência de mercado, estoque, né, eficiência de estoque, até a gerência de lojas e depois os farmacêuticos, enfim, é uma cadeia de setores que precisa estar muito bem azeitado, muito bem conectado, porque as coisas saiam da maneira que tem que ser. E imagina os desafios de ser CEO de um grupo tão grande como a rede de farmácias Trajano. Quais são os desafios que você vê na questão de gestão empresarial para os outros empresários também que estão assistindo e que têm também as suas dificuldades no dia a dia? Olha, eu acredito que os desafios da gestão, eles são para qualquer empreendedor e em qualquer ramo de atividade. Empreender no Brasil é um desafio muito grande. A gente convive com uma carga tributária absurda, convivemos com uma política que ela não tem uma estabilidade, né, econômica. Então, eu falo que se você é empreendedor, você já está sendo desafiado a todo momento. Então, vou falar um pouquinho que eu admiro muito as pessoas que têm a coragem de empreender, porque você precisa ter coragem, muita coragem. Por mais boa vontade e por mais dedicação, eu acho que a coragem é um fator muito grande aí. Eu falar um pouquinho do meu ramo, né? Farmácia, ele é um ramo que ele é muito desafiador, mas ele tem infinitas possibilidades de você conseguir melhorar, ficar no mercado. É um mercado muito competitivo, extremamente competitivo. Então, eu diria assim que o maior desafio é você poder caminhar junto com o crescimento do mercado para você poder ficar no mercado. Senão você sai do mercado. O mercado desse é um mercado que cresce aí até 2 dígitos, é um mercado de crescimento grande, importante, e você tem que acompanhar isso. E para acompanhar isso, como que você tem que fazer? Você tem que estar atualizada, as tuas lojas têm que estar atualizadas, e você é uma média empresa, você não é uma grande empresa dentro do setor. Então, os desafios são diários, eu falo para você, diários mesmo. Mas eu tenho um propósito muito forte. Eu acho que isso é importante, né, o empreendedor. O que você quer? Eu quero realmente manter a Trajano dentro desse mercado. Quero que a Trajano continue sendo essa empresa. Pode ser familiar, pode ser que vire uma gestão mais... que não seja familiar, não importa, mas que ela seja fiel a esse propósito que fez ela nascer, né? Que é cuidar das pessoas, trabalhar dentro da ética, dentro de estar podendo orientar as pessoas sobre todas as possibilidades que as pessoas têm de prevenção, porque hoje é muito mais a prevenção do que o cuidado, né? Lá na ponta. Então, se você prevenir, você vai ter uma vida muito melhor. As pessoas estão vivendo mais, por isso precisam se cuidar mais. Então, eu acho que o que me move é isso. Manter a Trajano, que é uma empresa de 87 anos, no mercado, competitiva e atualizada, conectada com os clientes de hoje. E com certeza uma empresa atualizada, a gente ainda vai falar sobre as atualizações e as novidades aqui da Farmácia Trajano, mas antes disso eu quero lembrar você de curtir, comentar, compartilhar, envie esse episódio para alguém que você acha que precisa conhecer um pouco mais da história da Farmácia Trajano.
Não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você não conseguir assistir aqui pelo YouTube, você pode nos ouvir pelo Spotify. É só procurar por Café com a Sig. E os principais trechos da nossa conversa também estarão no nosso Instagram, @AsigGuarapuava. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. O Natal está chegando e com ele vem aí a 5ª parada de Natal da ASIG, um dos eventos mais mágicos do ano e que promete ser a maior parada de Natal que Guarapuava já viu. Uma noite repleta de alegria e encanto, perfeita para reunir a família e os amigos e celebrar o espírito natalino em grande estilo. Neste ano, com um novo percurso ainda maior, saindo da Rua Saldanha Marinho, percorrendo as ruas Padre Chagas, Marechal Floriano Peixoto e 15 de novembro, com a participação de carros antigos, jipes, bicicletas, cães de raça, grupos de dança, escoteiros, banda dos Noéis e muitas outras surpresas. A noite especial termina com uma emocionante cantata de Natal em frente à ASIG, com muita música e emoção para aquecer os nossos corações. Então anota aí, dia 4 de dezembro, às 19 horas, com concentração em frente à Farmácia Trajano 24 horas, na Rua Saldanha Marinho. Natal dos Sonhos ASIG. Venha viver a magia do Natal em Guarapuava. Traga sua família e amigos para celebrar o Natal em um evento que ficará para sempre na memória de Guarapuava. Estamos de volta com Café com a Sig, hoje recebendo a Ana Cláudia Oliveira Martins, CEO da Rede de Farmácias Trajano, que no primeiro bloco contou um pouquinho da história da fundação da Rede de Farmácias, a questão da sucessão familiar, e agora a gente vai falar um pouquinho das novidades, da expansão desse grande grupo, que inclusive foi a primeira farmácia de Guarapuava a ter o sistema 24 horas. Ana, como que começou e como que surgiu essa questão da 24 horas? Porque tem mais de 30 anos que ela é no sistema 24 horas, o que na época foi uma grande inovação para Guarapuava também, né? Com certeza, eu acho que a 24 horas, ela é um projeto muito específico, né, da minha mãe. Tenho aqui, é importante falar dela, a dona Tereza, como ela era conhecida aqui na cidade, muitas pessoas conheciam ela assim. Ela fez a expansão do grupo, a partir de 1970 ela assume sozinha, né, ela tinha ali, junto com o irmão, a sociedade. A partir dali, ela fica sozinha, né, na sociedade. E ela começa a expandir a empresa, né, que chegou no ápice ali na década de 80 para frente, de 80, 90. Então, minha mãe, ela ficou com uma farmácia, né, na hora que separou. Depois, ela acabou comprando mais uma. Então, ela tinha 2 farmácias. E a matriz sempre foi a farmácia preferida, eu brinco dela, né? Era ali que a gente morava, ali que nasceu a farmácia Trajano. E minha mãe tinha esse sonho de que a matriz fosse 24 horas. Por que que veio isso nela? Como eu te falei, a gente morava nos fundos dessa farmácia. E toda noite, não havia nenhuma noite que não batiam na janela dela para pedir alguma coisa da farmácia, um medicamento, enfim. E ela sempre atendeu. Ela batia na janela, a janela dela dava de frente para a rua, ali Saldanha Marinho, batiam ali, ela saía e atendia as pessoas prontamente, sempre atendeu as pessoas. Desde que pessoas que às vezes iam comprar coisas até bobas, nem era um medicamento, mas que estava faltando e precisava, e enfim. E ela sempre atendeu. E isso ficou com ela sempre, que as pessoas precisam da farmácia no meio da noite, de alguma maneira. Logo que ela pôde, ela inaugurou, né, o 24 horas da matriz. Foi um acontecimento aqui na cidade. Não tinha farmácia 24 horas, nem aqui, nem na região. De fato, não era uma coisa lucrativa, porque a venda 24 horas em Guarapuava, ela era muito ínfima, né, vamos dizer assim. Mas a gente sempre honrou. Desde lá, a Trajano 24 horas nunca mais fechou a sua porta.
inclusive a gente trabalha, né, de portas abertas aí, até teve um dia que eu fui perguntar para o gerente uma coisa curiosa, que ele precisava fechar a porta por algum motivo. Ele falou, não, essa porta não fecha. Eu falei, como assim não fecha? Não fecha. Essa história até é engraçada, tanto tempo porque ela fecha ficou mais. Tanto tempo aberta. Claro, daí a gente foi lá, né, fez a manutenção e tudo mais, porque, né, em algum momento você pode precisar fechar a porta, mas esse era um desejo muito forte dela. E também de ter mais que uma loja. E aí, ao longo do tempo, junto com o meu irmão mais novo, o Luiz, e também um administrador que ela contratou na época, que era o Sérgio Barreto, eles fizeram a expansão da Trajano. Inclusive, a gente, né, aí abriu em outras cidades, Irati, São Mateus, até Curitiba, São José, na região metropolitana. E depois a gente acabou fechando essas lojas de Curitiba por uma estratégia ali da empresa na época. Mas, assim, a empresa realmente fez aquela expansão maior ali, que foi nessa década, de ali 90, 85, 90, por aí. E aí nasceu a loja 24 horas, o sistema de delivery, né? A gente chamava de televendas na época. Então, o televendas da Matriz, ele também foi uma ideia muito forte vinda dela, para quê? Sempre pensando em atender a necessidade do cliente de Guarapuava. A cidade foi crescendo, a pessoa precisava de uma entrega de medicamento. A mãe, às vezes, estava lá com o seu filho à noite, não podia ir, né? Então, tinha o sistema de entrega e também foi tudo ali bem durante esse tempo da expansão que aconteceram esses fatos. E também foi pioneira no sentido da teleentrega, que hoje a gente chama de delivery, tá no aplicativo, a gente vê funcionando muito, tá no site também. Também foi pioneira nesse sentido, acho que acabou ditando, de certa forma, ou até impulsionando o mercado para que as outras farmácias também tomassem esse caminho, né? Sim, o delivery sempre foi, desde lá atrás, muito forte, e a gente daí precisou evoluir o delivery. Eu brinco assim, antes ele era o televendas, né? Aquela venda que a pessoa ligava, pedia, porque não existia o WhatsApp. Essa é uma coisa nova, né? Relativamente recente, se nós formos pensar aí, entendeu? Então, a pessoa ligava, fazia o pedido por telefone, por isso televendas, né? E agora, o que acontece? Agora a gente, né, evolui para o WhatsApp, do WhatsApp para o aplicativo. A Trajano hoje tem o seu app, em várias lojas, aqui em Guarapuava, acho que é na Trajano Matriz, na Santa Cruz, na Bom Sucesso, em Irati também temos o app, e temos o site, que a gente acabou de até colocar no ar, que hoje ele também está atendendo aí a Matriz, mas ele vai se estender e atender mais lojas através do site, né? Estamos só na fase final aí de implantação para poder atender mais lojas na cidade. E sempre nisso, pensando no quê? Na conexão com o cliente. Então, se o cliente hoje precisa disso, nós precisamos dar a ele essa oportunidade de poder se conectar em todos os canais possíveis de venda. iFood, né? Esqueci até do iFood também. A Equifome parece que agora vai estar sendo implantado já essa semana. E aí por diante, né? Está em todos os aplicativos, então é bem fácil de comprar os medicamentos. Bem fácil de comprar, bem fácil de, às vezes, querer saber só uma orientação ou perguntar. A nossa loja online, ela tem um botão de WhatsApp onde você já pode se conectar diretamente com o atendente ali do delivery, que vai poder te dar também algumas orientações necessárias. Falando em inovação, eu queria voltar um pouquinho lá no assunto da Trajano Fórmulas que você falou no início, que foi uma criação sua, uma ideia sua. Esses dias a gente foi gravar, inclusive, sobre o robô, que daqui a pouquinho ela vai falar. E enquanto nós estávamos esperando, eu estava olhando uns produtos ali da Trajano Fórmulas, com uma embalagem bem bonita, bem interessante. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos produtos que a Trajano Fórmulas faz. São produtos manipulados, que a pessoa leva a receita, mas também existem produtos próprios que a farmácia tem para vender. Como seria ali a dinâmica da Trajano Fórmulas? Então, a farmácia de manipulação, ela vai fazer o medicamento a partir de um receituário médico ou de um outro profissional habilitado a fazer a prescrição. E hoje o farmacêutico, ele é um profissional habilitado. Então, é claro, ele tem restrições, ele não é um médico, mas em algumas formas de medicamento ou até
de um hidratante ou uma coisa específica para sua pele, ele pode sim estar fazendo aquela formulação. O fato da gente ter, às vezes, era um mostruário que você viu ali, é para a pessoa lembrar que você pode ter um cosmético feito para você, dentro das tuas necessidades. Então, tem pessoas, ou até medicamentos. Hoje, o que acontece? Às vezes tem pessoas com restrição à lactose. Vou dar um exemplo pequeno aqui. Todos os medicamentos, na sua composição, têm lactose. Porque ele faz parte do recipiente ali da formulação. E às vezes a pessoa não pode, nem no medicamento, tem pessoas que têm tanta alergia e restrição, ela precisa fazer aquele medicamento com um recipiente livre de lactose. A farmácia de manipulação entra aí. A pessoa não pode que tenha cheiro no produto. Ela pode pedir sem cheiro. Ela tem alergia a algum componente, ou ela quer fazer um produto diferente, com percentuais diferentes, e o farmacêutico ele está habilitado para poder montar essa fórmula bem destinada a essa pessoa, ou mesmo criar algumas formulações ali para atender as demandas de hidratação, coisas simples, né? Não são nada de doenças ou alguma coisa que vá precisar de uma prescrição médica, é bem diferente. Né? É mais uma questão dermocosmética. Isso, alguma coisa ali para você tratar um mal menor, um ressecamento da pele, enfim, alguma coisa muito específica e que às vezes a farmácia de manipulação lança a mão de ativos que para a indústria às vezes não são nem compensadores, por causa até de custo de produção. Então a gente brinca que a farmácia de manipulação ela atua onde a indústria não atua. Ela fica ali naquele meio termo, naquela lacuna que a indústria não consegue atender o cliente, por razões óbvias, né? A indústria, ela precisa de grandes lotes. A farmácia de manipulação, ela pode fazer um creme. Um específico. Exclusivo. Ela pode fazer 30 gramas de creme. Ela pode fazer 30 cápsulas, diferente da indústria. Então, não é que a farmácia, ela vai competir de maneira nenhuma. A indústria é importantíssima, né? Para a evolução dos medicamentos e da pesquisa. A farmácia, ela trabalha nessa lacuna, a farmácia de manipulação. E isso é muito interessante. Pacientes acamados. Às vezes a pessoa não consegue deglutir. Ela já está acamada. Você precisa transformar aquele produto num produto líquido. E por aí vai. Estou dando aqui alguns exemplos. Criança, que às vezes precisa tomar um medicamento que não existe na forma comprimido. Então, tem N coisas que a gente pode fazer, além de estar fazendo esse produto tão charmoso, que você viu nessa embalagem toda diferente, que para uma indústria é inviável você produzir uma escala enorme de um produto numa embalagem com essa sofisticação. O produto fica, até existe, mas ele fica caríssimo. E a gente consegue trazer isso a um custo muito menor. Porque, né, são lotes pequenos, a gente tem hoje o fornecedor de matéria-prima, embalagem para a farmácia de manipulação, te propicia a compra de menor quantidade. E sem falar que é um produto exclusivo, né? Sem falar que ele é um produto exclusivo. Então, a gente fala muito na Trajano que ali é o feito para você. A gente tem até a terça feita para você, que é uma das ações que a gente tem ali na Trajano, que é para incentivar você a pedir para o teu farmacêutico um produto feito para você. É uma experiência única e muito encantadora, sem dúvida. Com certeza. Mais uma das iniciativas onde a farmácia Trajano foi pioneira. E outra iniciativa que a farmácia Trajano é pioneira é a implantação do BD-ROA, né? Que é um robô que auxilia na entrega dos medicamentos. Já tem vídeo aqui no nosso canal, nós temos uma reportagem completa sobre o assunto. É só procurar ali sobre o BD-ROA, a farmácia que utiliza tecnologia na entrega dos medicamentos. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre a implantação desse robô, como que ele chegou aqui em Guarapuava e o fato da empresa ter sido escolhida, inclusive, né, pela empresa BD, para trazer esse robô para Guarapuava. Inclusive, é o terceiro do Paraná, né? Terceiro. Acho que ele é o 15º aí no país, né? O BD-ROA tem uma história muito interessante, é um projeto da BD, e não consigo falar, esqueci de falar, porque é importante, já que vamos falar do BD-ROA, quais os objetivos ali dele, da gente lembrar de toda a seção de serviços que a Trajano tem. Serviços farmacêuticos. Às vezes muita gente ainda não sabe. Então, a gente tem, além dos serviços farmacêuticos básicos, que é aplicação de injetáveis, perfuração de lóbulo, medição de glicose, nós temos também hoje os testes remotos. Então, são testes remotos
não é um exame, é diferente de um exame, é um rastreamento. Então, ele pega hemoglobina glicada, vários medicamentos, vários testes que eles orientam sobre alguma doença que pode ser pré-existente em você. Então, tem esses serviços em várias de nossas lojas. Nós temos também a loja onde tem vacinas, né? Que a vacina também é uma prevenção aí. E hoje a farmácia faz isso já de maneira regulamentada. Então, existe uma regulamentação onde o farmacêutico ele pode te atender, ele pode acompanhar a tua terapêutica, encaminhar você para o médico já com histórico ali, mais fácil para o médico poder ser muito mais atuante na tua terapêutica, e é bastante interessante. Por que eu falo do ROA junto com isso? Porque o ROA, ele vem justamente para que o farmacêutico, o atendente, possa ficar mais tempo com o cliente. Porque ele agiliza essa entrega, ele agiliza a guarda do medicamento. Numa farmácia como a Trajano Matriz 24 Horas, que é uma farmácia de grande fluxo, e grande fluxo de venda de medicamentos, né? Uma farmácia de tradição de venda de medicamentos. O cliente vem com a receita, esse medicamento ele é reposto diariamente, como eu te contei lá, então ele gera muito trabalho, desde a hora que ele chega até a hora que ele sai, né? Então, quando chegava, o colaborador, via de regra, perdia muito tempo na guarda desse produto, e tem que guardar no lugar certo, do jeito certo, não pode ser de qualquer forma, na ordem alfabética, na ordem do genérico, na ordem lá da prescrição, e hoje não. O ROA, ele faz toda essa guarda inteira. E na hora da dispensação, ele leva de 6 a 8 segundos, você até viu lá, né? Para buscar esse medicamento da receita e trazer. Enquanto isso, o farmacêutico, ele pode estar te orientando. Pode estar buscando informações sobre o que você está precisando ali, tanto seja para fazer o uso daquela medicação ou alguma coisa que ele possa descobrir. Porque o papel hoje da farmácia é justamente a prevenção. É ajudar a população a poder estar descobrindo doenças com com muita prevenção, para não chegar lá já na hora da pessoa estar diabética, por exemplo, no caso do diabetes. Então, se o farmacêutico tem esse tempo, ele consegue ter essa conversa maior. E o projeto BD ROA, ele vem disso. Ele vem desse tempo maior, também ele vem dessa facilidade da dispensação do medicamento de maneira correta, sem erro de dose, porque isso pode ocorrer. Então, ele te dá uma segurança na hora da separação, ele te dá uma segurança também para o estoque, de você não acumular produtos vencidos. Eu falo de produto vencido, pessoal, porque o produto vencido não é só uma obrigação da Trajano, da farmácia, é uma obrigação de todos. O medicamento vencido, ele tem que ser incinerado, ele gera lixo para o mundo, ele vai gerar algum tipo de resíduo químico. Então, nós procuramos ter o mínimo do mínimo de vencidos. E o ROA também nos auxilia a isso, porque ele vai dispensar sempre o que vence primeiro, né? Não um produto que está para vencer, mas que vence primeiro. Então, a tua possibilidade é que você nunca tenha produto vencido lá dentro do ROA. Ou próximo da validade para entregar. Ou muito próximo da validade. Então, essa é uma missão que eu acho que é de todos. Ela fala muito do ambiente, de cuidar do ambiente e dos resíduos que o medicamento gera. O medicamento não pode ser jogado em qualquer lugar, ele tem que ser levado até a farmácia para fazer o descarte correto, enfim. Então, ele passa por toda essa cadeia, que eu digo, desde a hora da chegada do medicamento até a hora da entrega com qualidade e com orientação para o cliente. É a tecnologia, a inteligência artificial trabalhando a favor do homem. A matéria completa está no nosso canal, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu só queria lembrar e pedir para a Ana complementar que não é porque foi implantado o robô que pessoas perderam vagas de trabalho. Pelo contrário, você não perdeu um sequer funcionário. Ele veio para auxiliar não substitui de nenhuma forma, e a gente não perdemos não temos nenhuma rescisão nessa loja. Ao contrário, a gente teve contratações nessa loja depois do ROA, né? E o ROA não vem para isso, ele vem para auxiliar.
Justamente a gente brinca assim, que enquanto o ROA cuida dos processos, nós podemos cuidar muito mais das pessoas. Esse é o objetivo dele ali dentro da loja. Então, ele vem de encontro com o nosso propósito. E por isso, sim, a Trajano foi escolhida, e por isso, sim, a BD apostou nesse projeto. Por saber que a Trajano tem no seu DNA esse cuidado, né? Essa orientação junto com a venda do medicamento. E mais uma vez a Farmácia Trajano sendo pioneira e fazendo história aqui em Guarapuava, né? Ana, muito obrigada pela sua participação, por dividir a história que vocês têm tão bonita, né, da rede Trajano aqui em Guarapuava e na região. Eu acho que eu lembro muito disso também, desde criança, de às vezes estar doente, sair do UPA, tem a Trajano para dar o suporte, para buscar o medicamento, então ela faz parte da história de todos nós e é uma honra mais uma vez receber você aqui. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. E obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Vai ter um card aqui dessa matéria do BD Rua que a gente comentou. Assiste também essa reportagem, ficou muito legal. E não esquece de se inscrever no nosso canal, nos ouvir no Spotify, caso você não consiga ouvir aqui no YouTube, assistir. E os principais trechos dessa conversa estão no Instagram, @SigGuarapuava. Obrigada por assistir, uma boa sexta-feira e até semana que vem. Tchau!